E hoje nós vamos falar sobre quando é que um pecador se converte de verdade. Pega a sua Bíblia. Vai comigo, por favor, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 27. Evangelho de Cristo Jesus, nas palavras de Lucas, capítulo de número 5, versículo 27. Quando uma pessoa, ela se converte de verdade, o pecador, o que é o pecador? O pecador é aquela pessoa que vive na prática do pecado, no aprendizado que nós vamos ter aqui hoje. Não quer dizer que o ser humano ele deixa de cometer falhas. Todos nós vamos cometer erros até o último dia da nossa vida. Só que existem aqueles erros que eles não são uma prática na nossa vida. São falhas, são erros que qualquer pessoa comete. Agora, tem gente que já sabe que tem coisas nela que não agradam a Deus, mas ela continua repetindo aquelas coisas, ela continua fazendo aquelas coisas, mesmo tendo consciência de que aquilo não é agradável a Deus. E muitas das vezes, essa pessoa está na igreja há um mês, há um ano, há 5 anos, há 10 anos, e ela continua praticando aquelas situações que não agradam a Deus. Ela está na igreja, mas ela já se converteu a Cristo? Não. Por que não? Porque quando a pessoa se converte, ela muda. Ela deixa de praticar aquilo que não agrada a Deus e ela se torna uma nova criatura. E isso é fundamental, pessoal. A conversão, a mudança é fundamental. E acontecem 3 coisas muito importantes na vida de um pecador quando ele se converte. Muito importante. Como que eu sei, olhando para mim, se eu sou um pecador que se converteu a Cristo? Como que eu sei? 3 coisas muito importantes para a gente entender. A primeira está aqui em Lucas capítulo 5, versículo 27. Acompanha comigo, por favor. Olha o que está escrito. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe quem? Disse-lhe Jesus. Então Jesus estava saindo da cidade, e aí o cobrador de impostos estava na mesinha dele. Normalmente eles ficavam na entrada da cidade. Então, quando a pessoa saía, que ela fazia qualquer negócio, quando ela estava voltando para casa, o primeiro lugar que ela passava na cidade era em quem? Era no cobrador de impostos. E ali, o que normalmente acontecia? Que a Bíblia nos deixa claro. O cobrador de impostos, ele não fazia só o trabalho dele, de cobrar aquilo que o governo romano exigia. Normalmente ele cobrava a mais, ele roubava. Lembra da história de Zaqueu? Que Zaqueu disse para Jesus, Zaqueu era um cobrador de impostos. O que Zaqueu disse para Jesus? Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então ele estava confessando que era um hábito
tirar mais do que o devido das pessoas. E certamente é a mesma coisa que este Levi fazia. Levi é aquele que nós chamamos de Mateus. É interessante que Lucas, o evangelista, chama ele de Levi, que provavelmente era o nome próprio dele, era Levi. Mas Cristo vai chamar ele de Mateus. Assim como Cristo chama Simão de Pedro. E por aí vai. Então Jesus olha para ele e diz assim, olha, ele estava na mesinha cobrando, Jesus olha para ele e diz, siga-me. Versículo 28. E Levi se levantou, lê para mim agora. O que Levi fez? Se levantou, deixou tudo e o quê? E o seguiu. Levi não olhou para nada daquilo que ele tinha. Porque aquela situação, aquele emprego, aquela cobrança indevida, proporcionava para ele uma boa vida. Proporcionava para ele status, proporcionava para ele uma condição financeira especial. Só que quando Cristo chama de quê mesmo? Qual o nome que Cristo chama ele? Mateus. Sabe o que significa a palavra Mateus? Todo o nome hebraico tem um significado. Mateus significa presente de Deus. Então Cristo estava oferecendo para ele um presente de quem? De Deus. Que era o que, pessoal? A salvação da alma dele. Porque do jeito que ele estava vivendo no pecado de roubar os outros, porque quando você cobra aquilo que não é devido, você está roubando. Aquela prática daquele pecado estava condenando ele, a alma dele. Então Cristo chega e oferece um presente de Deus para ele. E o que ele faz? Ele se levanta, ele deixa tudo e segue a quem? A Jesus. Então a primeira coisa que acontece quando um pecador se converte é isso, ele muda de vida. Aquilo que ele fazia, independentemente se ele vai ter algum prejuízo pessoal, econômico, emocional, sei lá, se vai ter alguma coisa que vai doer, pelo fato dele ter que deixar para trás, ele deixa, porque ele está entendendo o seguinte: o Senhor está me dando o maior presente de todos, a oportunidade da salvação. Só que muitas das vezes as pessoas ouvem o chamado de Cristo, mas não tomam essa decisão. Tem gente que está na igreja há um tempão e continua fazendo as coisas que não agradam a Deus. O que essa pessoa está fazendo então? Qual a atitude que ela está tendo? Ela está rejeitando o presente de Deus. E a pergunta é para mim e para você, nesta manhã: será que nós já tomamos esta mesma decisão que Mateus tomou? Que Levi tomou? Será que nós valorizamos mais a vida eterna, a salvação da nossa alma? Ou os prazeres deste mundo? Ou os benefícios desta terra? O que é mais importante para você?
Porque Mateus larga tudo, Levi larga tudo. Ele deixa tudo. Ele não queria saber de mais nada. Um homem que provavelmente era rico, porque lembra de Zaqueu? A Bíblia fala que Zaqueu era o quê? Rico, e também era um cobrador de impostos. Era rico porque tinha um bom trabalho, financeiramente falando, tinha um bom salário, mas também porque roubava as pessoas. Então era um homem rico, humanamente falando, com certeza tinha uma boa casa, tinha um status social, e ele larga tudo para dormir, muitas das vezes ao relento, com Cristo Jesus. Quantas vezes eles devem ter dormido nos montes, naquele processo que eles andavam com Cristo? Quantas vezes eles não tinham muita coisa para comer, porque a Bíblia fala que um dia eles chegam na casa de uma pessoa que os convida para comer, eles já vão logo sentando na mesa, nem lava as mãos, e já vai pegando a comida, já vai colocando na boca, já vai comendo. Normalmente quem faz isso é quem está com muita fome. Então Mateus, ele larga tudo que ele tinha, porque ele entende, maior é o presente que Deus está me dando. Esta é a visão que nós devemos ter. Este é o primeiro passo que um pecador que se converte a Cristo, ele dá. Ele muda de vida. Aquilo que está na vida dele, perto dele, em torno dele, que não agrada a Deus, ele faz o quê? Ele deixa, ele abandona e ele segue a Jesus. Segundo fator importante, que uma pessoa, um pecador, quando se converte a Cristo Jesus, ele assume o passo que ele dá. Segundo passo importante, essa agora é doída, essa agora é aquela que quase ninguém quer passar por isso, mas é bíblico. É bíblico. Você quer saber se você é um pecador que já se converteu a Cristo? Então veja se você já fez isso aqui, ó. O pecador, quando se converte a Cristo, ele confessa os pecados que cometeu contra alguém e prejudicou a vida daquele alguém. Se ele prejudicou alguma pessoa na caminhada dele, ele chega, fulano, eu preciso falar com você. Mas o que você precisa falar comigo? Eu preciso falar com você que lembra daquela situação assim, assim, assim? Pois é, eu fiz assim. E eu estou aqui para te pedir perdão. Eu estou aqui porque eu já me consertei com Deus. Mas a palavra de Cristo me ensina que eu tenho que me consertar com você também. Se a pessoa vai perdoar ou não é outra coisa. É outra história. Mas por que isso é importante? Porque a palavra diabo, para quem não sabe, significa acusador. É isso que significa a palavra diabo. Diabo não é um nome próprio. Então, enquanto eu carregar na minha cabeça aquela culpa de uma atitude ruim que eu tive para com alguém, o que o diabo vai fazer? Ele vai me acusar. Aí aonde a pessoa vem para a igreja, ela ora e o diabo está na cabeça dela assim, ó, você não vai para o céu não, rapaz. Olha o que você fez com fulano. E a pessoa se sente mal. A pessoa se sente constrangida com ela mesma. E às vezes ela está ali, está orando, ela está ali com o joelho dela dobrado, aí o inimigo vem no ouvido dela e fala assim, Deus não vai ouvir sua oração. Olha como que você prejudicou nessa e nessa situação aqui. E tem muita gente dentro da igreja assim, sendo acusada dia e noite pelo inimigo. Mas quando a pessoa vai e confessa o erro, o pecado que ela cometeu contra alguém, então aquela culpa deixa de existir. E já não existe mais acusação. O inimigo vai acusar de quê?
Eu já confessei. Eu já disse o que aconteceu. Já pedi perdão, se fui perdoado ou não pela pessoa é outra história, mas eu creio que Deus me perdoou porque eu realmente estou arrependido. Eu realmente reconheço que não é correto o que eu fiz, não agrada a Deus, e não vou fazer isso mais. Eu sou uma nova criatura. Então acabou a culpa. Tem gente dentro da igreja que vive carregando um peso de culpa. E a Bíblia ensina que quando o pecador se converte a Cristo, ele tira esse peso das costas. Olha o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 15, versículo de número 20, versículo 20. Lembra daquele filho que abandonou o pai, pegou a herança dele, foi embora, gastou dissolutamente, perdeu tudo, depois foi cuidar dos porcos. Lembra daquela história toda, o filho, que a gente chama de filho pródigo, lembra da história? Aquele rapaz entendeu, fiz tudo errado. E eu preciso consertar. Eu quero tirar esta culpa de cima de mim. Olha o que diz o versículo 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, o que o filho disse? Olha o filho, olha o filho. Olha as primeiras palavras do filho. Pai, pequei contra o céu, ou seja, contra Deus e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então veja que aquele rapaz não deixou o medo, nem o orgulho impedir a ele de tirar aquele peso. Ele já chegou logo. As primeiras palavras dele foram: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele confessa que errou. Mas tem gente dentro da igreja que é tão orgulhoso, que tem um coração tão duro, que ele não tem coragem de procurar aqueles a quem ele fez mal e confessar o seu pecado e pedir perdão. Não, mas se ele não me perdoar, se ele não te perdoar é outra história, irmão, é problema dele. Ah, mas aí se ele me xingar, eu vou ficar com raiva dele. Pai, se você está dizendo que vai ficar com raiva dele por alguma reação dele, significa que você ainda não está arrependido daquilo que você fez. Você ainda não reconhece que você pecou. Significa que você ainda não se converteu a Cristo de verdade. Porque o primeiro passo do pecador que se converte é mudar de vida. Ele não vai fazer mais aquilo que cometia. Se ele não vai fazer mais, é porque ele entende que aquilo é errado. Se é errado e eu fiz com alguém, eu devo pedir perdão para esse alguém. Eu devo me consertar com esse alguém. Olha o versículo 22. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias aonde? Nos pés. A atitude do pai estava dizendo que o pai fez o que pelo filho? Perdoou. Mas perdoou porque o filho teve qual atitude? De confessar o erro. Não existe perdão para quem não confessa. Os meus pecados eu devo confessar diante de Deus. E se esse pecado prejudicou alguém, eu devo confessar para aquele alguém.
Só assim eu sou perdoado. Agora, olha que interessante o versículo 23. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois o quê? Este meu filho estava o quê? Morto e voltou à vida. O filho estava morto como se o filho chegou em casa? Ele estava morto no pecado, no erro. É como se fosse para nós hoje, Deus dizendo assim, ó, esse meu filho estava condenado. Pelos pecados, pelos erros, mas agora ele voltou à vida. Porque ele reconheceu que aquele tipo de atitude só gera a morte. E ele está abandonando isso, porque ele entende que o mais importante é a salvação. E o pai continua dizendo lá, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi o quê? Achado. Como assim estava perdido? O pecado ele estava morto. O pecado mata. E o que faz uma pessoa ficar perdida? Vamos trazer para o natural. O que faz uma pessoa ficar perdida? É por aí, não saber o quê? O rumo, o caminho, a direção. Cego. Quando o pai disse que o filho estava perdido e foi achado, é porque aquele filho estava cego de orgulho. O orgulho cega as pessoas. O orgulho não deixa elas enxergarem o caminho certo. O orgulho sustenta a pessoa no caminho errado. O orgulho não deixa a pessoa reconhecer que ela está caminhando para a morte, que ela precisa mudar. O orgulho faz a pessoa questionar, o orgulho faz a pessoa bater boca, o orgulho faz a pessoa discutir, o orgulho faz a pessoa tentar defender o errado. Quando a pessoa ela é encontrada, ela se acha, quando a pessoa consegue tirar essa cegueira do orgulho, ela entende que o errado é o errado e que o certo é o certo e que se ela estava no errado, ela precisa tomar uma decisão de mudar e ir para o certo. E quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos na igreja insistindo em defender o errado? Insistindo em defender o errado. Não dá. Você quer ver uma coisa muito interessante agora que eu vou te mostrar? Porque tem gente que fica cheio de coisinhas, né? Vai comigo em Atos. Muito interessante. Atos, capítulo 13. Vou te mostrar uma coisinha. Deixa eu só ver aqui o versículo. Atos 13, versículo 4. Aqui Paulo e Barnabé estão fazendo uma viagem evangelística. Foram pregar Jesus. E olha o que diz o texto. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Continua comigo. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. Então, até então, está tudo normal, não está?
Saulo e Barnabé foram pregar e tal, e chegou nas sinagogas, estavam pregando a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. É aqui que eu quero que você preste atenção agora no versículo 6. No 6. Continua comigo. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram aonde? A Pafos. Onde encontraram o que, pessoal? É aqui que eu quero que você preste atenção. Porque para nós, hoje, que a coisa já aconteceu, vem para nós a explicação que ele era um feiticeiro judeu. Só que quando Paulo e Barnabé, encontram esse rapaz lá, não existia essa ideia de que ele era o quê? Um feiticeiro. As pessoas não enxergavam assim. Quando você ouve uma história depois que aconteceu, você ouve com detalhes que quem estava vivendo não sabia. Então eles encontraram lá, nas sinagogas, quando foram pregar. As sinagogas hoje seriam o que mesmo? As igrejas. Eles encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado o quê? Qual era o nome dele? Só que esse não era o nome dele. Esse era o título que ele se deu. Bar é um prefixo em aramaico que significa filho. Bar é filho. Quando você fala Bartimeu, então você está dizendo que é filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Bar Jesus. Porque isso aqui é o título que ele se dava. Então, como é que era aquele pregador? Como é que era aquele cidadão que hoje, pela escritura que já aconteceu, nós sabemos que era um feiticeiro, um falso profeta, mas como que ele se intitulava diante da igreja, diante das pessoas? Filho de Jesus. Então as coisas que ele falava e supostamente operava, era atribuído a quem? A Jesus. Por isso que ele carregava, ele se autodenominou Filho de Jesus. Versículo 7. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Então o Filho de Jesus, o que se identificava como enviado de Cristo, Filho de Jesus, colou logo em quem? Na maior autoridade política, o governador daquele lugar, como Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não era o governador lá da Terra Santa, na época em que Cristo foi morto? Então Roma tinha vários governadores espalhados pelas províncias conquistadas pelos romanos. Então esse rapaz aqui, ele era famoso na igreja, era chamado de Filho de Jesus, colou no governador, o governador acreditava que ele era filho de Jesus. Aí quando Paulo e Barnabé chegaram na cidade e tal, o governador ouviu falar que Paulo e Barnabé pregavam sobre a palavra de Deus e convidou eles para ouvir. Se o Bar Jesus realmente era filho de Jesus e o governador queria ouvir mais sobre Jesus,
através de Saulo ali, Paulo e Barnabé, era para ele ficar o quê? O Bar-Jesus era para ficar como? Feliz. Mas olha o que aconteceu no versículo 8. Ao nome dele, ó, o nome verdadeiro dele. Mas Elimas, porque o Bar-Jesus era o título. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome. Então você já sabe que se você encontra alguém com o nome Elimas, você já sabe que significa feiticeiro. O que ele fez? Opôs-se a eles. A eles quem? Saulo e Barnabé. Na tentativa de impedir que o governador viesse o quê, pessoal? Olha só. Então o Bar-Jesus foi contra Saulo e Barnabé. Não queria que o Sérgio Paulo, o governador, ouvisse Paulo e Silas pregando a palavra de Deus. Não queria. E quando ele se opôs, logo Paulo e Silas viram que ele não era filho de Jesus, nada. Que ele estava errado, que a maneira dele de agir era errada. Por mais que todo mundo considerasse ele como um filho de Jesus, por mais que todo mundo acreditasse que ele era um homem de Deus, acreditasse, logo Paulo e Barnabé viram que aquele homem não era de Deus, nada. E você acha que Paulo e Barnabé, diante daquilo que era errado, vão ficar em cima do muro? Vão ficar calados? Não. Só fica em cima do muro, só fica calado o pecador que ainda não se converteu a Cristo. Porque quem se converteu sabe que o errado é errado e o certo é certo, doa a quem doer. Olha o que aconteceu no versículo 9. Olha o 9. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas aonde? Nos olhos e disse o que para ele? Hã? Ele se intitulava o que mesmo? Paulo olhou para ele nos olhos e falou: você é um filho do diabo, rapaz. Você não é filho de Jesus nada, você é um filho do diabo. Sem medo. Aí as pessoas ficam cheias de coisinha. Não vou falar. Porque... Irmão, para salvar, muitas das vezes é necessário você falar assim: o errado é errado, o certo é certo. Paulo olhou nos olhos dele e falou: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo o que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Porque o rapaz estava diante da igreja, distorcendo tudo, conduzindo as pessoas no engano, na cegueira, para a condenação, para a morte. A palavra de Deus, pessoal, a verdadeira palavra de Deus, inevitavelmente vai trazer confrontos para mim e para você. E esses confrontos não são para o nosso mal, são para o nosso bem. É Cristo dizendo assim: olha, isso aí que você está carregando em sua vida está errado, não agrada a Deus e vai gerar morte e condenação para a sua alma. Se você morrer fisicamente agindo desta maneira, você estará condenando a si mesmo.
Então, quando a pregação da palavra do evangelho verdadeiro de Cristo vem e nos confronta, é porque Deus está tentando nos salvar. Deus está tentando tirar nossa alma da condenação. Mas a decisão é nossa. A escolha é nossa. Então, nós já aprendemos, o pecador quando se converte, o primeiro passo que ele dá, ele muda de vida. Aquilo que ele fazia que não agradava a Deus, ele já não faz mais, acabou. Ele é uma nova criatura. Ele toma uma decisão. E pronto. O segundo passo que ele dá é, se ele cometeu um pecado contra alguém, se ele prejudicou alguém, ele vai lá e pede perdão, para que ele seja livre de toda acusação, de toda culpa. Agora ele fica leve. E tem um terceiro e último passo que o pecador, quando se converte, ele dá. Vai comigo, por favor. Aqui em Lucas mesmo, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Isso, coloca aí na sua Bíblia também, por favor. O pecador, quando se converte de verdade, ele não vive mais preocupado com o que os outros vão pensar a respeito dele. Vão falar, se vão zombar dele porque ele agora é crente, se vão criticar as atitudes dele agora de um verdadeiro seguidor de Jesus, se vão falar do passado dele, ele não se importa. Por que ele não se importa? Porque ele já mudou. Porque ele já tirou o peso do pecado que ele cometeu contra os outros, ele já confessou, ele já não tem culpa mais sobre ele. Ele não se importa. A opinião dos outros deixa de ter qualquer valor para ele. Não incomoda, porque ele agora se preocupa apenas com a opinião de quem? De Deus. Olha que exemplo lindo que nós temos aqui na Bíblia. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma o quê? Uma o quê? Uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Então a Bíblia faz questão de dizer para nós que aquela mulher era uma pecadora. Creio eu que quando ela vai ali, ela já tinha dado os 2 passos que nós já aprendemos. Ela já tinha mudado de vida e ela já tinha confessado o seu pecado para quem ela tinha feito mal, já tinha tirado a culpa de cima de si, a acusação. E ela vai até aquela casa. Só que as pessoas deste mundo sempre vão tentar dar opinião na nossa vida, nos criticar, zombar de nós. Aí já fez tanta coisa errada, agora está fingindo que é crente. Pô, tira essa máscara, fulano, você não é assim não, você é daquele jeito que todo mundo conhece. As pessoas do mundo, influenciadas pelo maligno, vão fazer esse tipo de comentários. Aí aquela mulher entra na casa onde Jesus estava com um vaso nas mãos, com um perfume caro, versículo 38. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los, beijar os pés de Jesus, e a derramar perfume
sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, então ficou aqui, ó, só aqui, ó, no pensamento. Só que Jesus conhece o quê? Os pensamentos. Só do fariseu? O seu também. Jesus sabe tudo que você está pensando aí enquanto eu estou pregando a palavra dele aqui para você, para tentar te salvar. Ele sabe tudo que você está pensando. Então o homem disse consigo, se este homem, falando de Jesus, fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente consegue chegar mais ou menos a uma conclusão que esta mulher vivia na prostituição. Só que, quando ela chega naquela casa, ela já tinha largado a prostituição. Ela já tinha mudado de vida. Ela já tinha confessado o seu pecado. E ela vai até Jesus como uma forma de gratidão. Ela também recebeu um presente de Deus igual Levi. Ela recebeu a salvação, porque se ela continuasse na prática daquele erro, a alma dela seria condenada. Então, quando ela chorava em cima dos pés de Cristo, que as lágrimas caíam, ela secava com os cabelos, ela estava ali emocionada, ela estava como quem diz, muito obrigada, eu não sei como agradecer. Ela pega um perfume caríssimo, que a Bíblia fala, e passa nos pés de Jesus. Mas aquele pecador que ainda não se converteu a Cristo, ele não fica feliz com o outro que se converteu, porque ele quer que o outro seja condenado. Então ele critica. Ele começa a criticar. E aí falou em pensamento, se Jesus soubesse que essa mulher, quem é essa mulher, que tipo, olha lá, que tipo de mulher está tocando nele, então ele não permitiria, então ele não é profeta. Ela é uma pecadora. Versículo 40. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Olha o miserável, olha lá. Estava pensando aquele monte de besteira, e na hora que Jesus falou, tenho algo a lhe dizer, como é que ele fala com Jesus? Falso, mentiroso. Olha a falsidade. Pensando de um jeito, falando de outro. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Então Jesus conta uma parábola para o fariseu e fala assim, vem cá, tinham 2 homens devendo dinheiro. Um devia 500 e o outro devia 50. O credor perdoou os 2. Qual que você acha que vai amar mais aquele credor? Qual dos 2 devedores você acha que vai amar mais o credor pelo perdão das dívidas? O que ele perdoou mais ou o que ele perdoou menos? A dívida maior ou a dívida menor? Versículo 43. Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, o fariseu, Simão,
você não me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então Jesus falou para ela: sua fé te salvou, vá em paz. Não fica preocupado com a opinião deles, não. Não fica preocupado com as críticas deles, não. Quando alguém vier falar do que foi você no passado, ou o que você deixou de ser no passado, isso deve pouco importar para você, porque importa é que Deus já perdoou os seus pecados, e hoje você é uma pessoa salva, você é uma nova criatura. Então a pessoa, quando se converte a Cristo de verdade, ela deixa de se importar com a opinião dos outros, com as críticas dos outros, porque ela já mudou, ela já confessou os pecados dela, e agora ela segue o caminho de gratidão a Deus. Para finalizar, deixa eu mostrar para você um exemplo bíblico de uma pessoa que englobou tudo isso que nós aprendemos aqui agora. Um pecador que se converteu a Cristo e agiu exatamente do jeito que nós aprendemos aqui, ó. Esses 3 passos fundamentais que acontecem na vida de um pecador que se converte. Vai comigo no livro de Filemão. Filemão, capítulo 1, versículo 10. Para finalizar. Filemão, capítulo 1, versículo 10. Nós vamos falar de um homem chamado Onésimo. E Onésimo, ele era uma pessoa escrava. Ele era escravo. No tempo antigo, você sabe, no Brasil até 100 anos atrás tinham escravos. Então, há 2000 anos atrás, muito mais. E Onésimo, ele era escravo, o nome do patrão dele era Filemão. E o que ele vai fazer? Ele vai roubar o patrão e vai fugir. A pena para quem fugia, o escravo que fugia, era a morte. E Onésimo, ele vai para a região de Roma. A Bíblia não nos conta os detalhes, mas ele vai cometer algum delito naquela região e vai cair na cadeia, na prisão. E nesta prisão, quem é que estava também ali, encarcerado? Paulo. E Paulo vai pregar sobre quem para ele? Sobre o Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo prega sobre Jesus Cristo, o Senhor, para Onésimo, o que o Onésimo faz? Ele aceita Jesus Cristo de verdade como único Senhor e suficiente Salvador. Qual que é o primeiro passo de o pecador que se converte a Cristo dá? Qual que é o primeiro passo que ele dá? Ele muda de vida, de atitudes. Então agora Onésimo deixa de ser um bandido. Ele muda de vida. Mas agora entra o segundo passo. Confessar
o pecado que ele cometeu contra alguém. E ele tinha cometido um pecado contra quem? Contra o patrão dele. Qual era o nome do patrão? Filemon. Então ele tinha que confessar o pecado dele para quem? Para Filemon. Só que se ele volta e Filemon não quer perdoá-lo, qual que era a pena para um escravo que fugia? A morte. É aqui que muita gente para, ó. Aqui que muito crente para, ó. Se eu confessar o meu pecado lá para ele e ele não quiser me perdoar, minha vida vai acabar. Mas aí vem a pergunta: com qual vida eu estou preocupado? Com a vida terrena ou com a vida eterna? Porque se eu estiver preocupado com a vida terrena, realmente eu vou travar aqui, ó. Então Paulo vai chegar para Onésimo e vai dizer assim, ó: meu filho, agora você tem que voltar. Você tem que ir lá no seu patrão, confessar tudo e pedir perdão para ele. E Paulo sabia que a situação ia ser muito delicada. Só que não vou dizer sorte, vou dizer para misericórdia de Onésimo, Paulo tinha evangelizado quem? Filemon. Então agora também era o momento de Filemon mostrar se realmente tinha se convertido a quem? A Cristo. Porque se Filemon tinha se convertido a Cristo, Filemon não ia determinar a morte do rapaz. Olha que interessante. Então Filemon já estava naquele terceiro estágio de não se importar com a opinião dos outros, porque as pessoas iriam criticar Filemon. Se Filemon não executa o escravo fujão, aquilo dali ia se tornar uma coisa habitual. Os escravos iam começar a pensar que qualquer um podia fugir, porque agora virou moda. Olha que situação. Olha como que a pessoa começa a identificar se ela se converteu a Cristo de verdade ou não. Então Paulo vai escrever a Filemon. Olha o que ele escreve aqui. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, filho na fé. Filho porque Paulo evangelizou ele e gerou ele para Cristo. E um detalhe importante, viu? Quem é que vocês acham que tinha que entregar essa carta para Filemon? Onésimo. Deu para vocês entenderem um negócio? Ele tinha que ir com a carta na mão, diante. Meu Deus. Seja o que Deus, o verdadeiro convertido a Cristo é assim. Ele começa a viver dessa forma. A partir de agora, seja o que Deus quiser na minha vida. Porque o mais importante para mim é a salvação. Eu quero agradar a Deus. Eu já não sou mais o mesmo. Eu nasci de novo. É por isso que hoje a gente não vê pessoas batizadas com o Espírito Santo na igreja mais. É raro. Porque as pessoas não se convertem a Cristo de verdade. A pessoa só vai ser batizada com o Espírito Santo quando ela se converter a Cristo de verdade. Ah, Bispo Paulo, mas eu vejo pessoas aí que não mudaram em nada na vida que tinham antes e estão na igreja falando em línguas, estão na igreja rodando. Demônios. Que isso, Bispo Paulo? Espíritos imundos, espíritos enganadores, igual o Bar-Jesus. Igual o Bar-Jesus. Espíritos enganadores. O batismo com o Espírito Santo só acontece na pessoa que se converte a Cristo Jesus de verdade. E quem se converte, em primeiro lugar, muda de atitudes. Em segundo lugar, confessa os seus
pecados a quem ele prejudicou. E em terceiro lugar, não se importa com a opinião dos outros mais. Então suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Então, interessante, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente que é para o bem. Onésimo foi conhecer a Cristo quando foi o quê? Preso. Tem coisas que acontecem para o bem. Versículo 11. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Então olha Paulo falando para Filemon. Na verdade, você deveria estar aqui, me ajudando a evangelizar. Mas como você está aí ocupado com outras coisas, eu gostaria de manter Onésimo aqui, seria bom, porque eu estou preso. Então Onésimo poderia estar evangelizando, falando de Cristo na rua. Eu gostaria de mantê-lo aqui. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Por que Paulo fala assim? Olha como é que Paulo entende que a lei tem que ser obedecida. Paulo fala, eu não posso pregar Cristo e fazer errado. Se eu sei que ele é escravo de Filemon, eu não posso fingir que não sei e ficar com ele aqui. Ô crente, você não pode fingir que não sabe que uma coisa é errada. Se você se converteu a Cristo de verdade, você tem que saber que o errado é errado e o certo é certo. Eu não posso, porque está me beneficiando, eu vou... Não, isso aqui é meio certo. Não. Então Paulo falou, olha, eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Olha aqui que forte, Paulo falando para Filemon, meu desejo é que você receba Onésimo e ajude ele de boa vontade, como um verdadeiro cristão. Você, Filemon, que você demonstre que realmente se converteu a Cristo. Não faça por obrigação, como quem diz, agora que eu sou crente, né, tenho que fazer por esse miserável aqui, porque senão depois alguém pode falar de mim. Não. Quem se converte a Cristo de verdade, faz de boa vontade, perdoa de boa vontade. Tem gente que é da igreja há anos e guarda mágoa no coração. E quando a pessoa vem pedir perdão para ela fala, está perdoado. Mas ela está falando por obrigação e não de boa vontade. Isso mostra que essa pessoa não se converteu a Cristo até hoje. Tudo que ela faz é por obrigação. Ela vem na igreja por obrigação. Ela lê a Bíblia por obrigação. Ela ora por obrigação. Não houve conversão. Não houve. E precisa haver. Gente, minha missão aqui é instigar você a seguir o caminho da salvação. É mostrar na Bíblia para você o que é que precisa mudar. Porque, como eu disse, tudo passa. Essa semana, muitas pessoas da nossa igreja aqui estão acometidas de dengue, de corona, de muitas coisas ruins.
E a pergunta que eu te faço é, quantas dessas pessoas vão superar essa situação? Eu não sei. Pode ser que todas superem? Pode. Mas pode ter algumas delas que não superem e venham falecer por causa desse problema? Também pode. Então a minha missão aqui é, enquanto você está bem, você está em condições, ensinar para você o caminho da salvação, da vida eterna. Porque se por acaso vier a acontecer alguma coisa com qualquer um de nós, ninguém está livre, que nós pelo menos estejamos em paz sobre para onde nossa alma estará indo. Essa é a minha missão. Então olha o que Paulo disse: meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Olha Paulo falando para Filemon. Ao que parece, você perdeu ele por algum tempo, porque ele era insubordinado. Olha o que ele fez com você. Mas agora, Filemon, esse aqui, convertido a Cristo, esse aqui você está ganhando para sempre. Porque esse aqui, voltando agora, vai ser fiel a você em tudo, vai obedecer, vai trabalhar com alegria, vai ser um verdadeiro companheiro, não só um funcionário, vai ser um irmão para você. Porque agora ele está transformado por Cristo. Versículo 16. Ele já não é um escravo para você. Paulo falando com Filemon. É mais que um escravo. É um irmão amado. Especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Infelizmente, nós não temos o final da história. Não temos. Não temos. Mas, como esta carta está registrada, e Paulo escreveu e entregou nas mãos de quem? De Onésimo. E era para Onésimo levar até Filemon, e, depois você lê todo o livro em casa, na casa de Filemon tinha uma igreja, porque as igrejas se reuniam em casas, nas casas das pessoas, não era no templo como nós fazemos hoje. E esta carta está publicada para nós, então tudo indica que, não, chegou, mas tudo indica que Filemon recebeu a carta e realmente agiu como um convertido a Cristo, e Onésimo, por sua vez, também agiu como um convertido a Cristo, e foi tudo resolvido naquele lugar, e ficou de exemplo para a igreja, naquele momento, e ficou de exemplo para nós nos dias de hoje. Então você já sabe quando é que um pecador de verdade se converte a Cristo Jesus. Ele muda as atitudes, ele confessa o pecado que cometeu contra alguém e ele não se importa com a opinião dos outros a respeito da vida dele. Se tem alguém aqui que ainda não tinha tomado essas posições, se tem alguém aqui que reconhece de verdade que ainda precisa se converter a Cristo, deixar de ser um pecador, tome esta palavra com você nessa manhã, coloque ela em prática na sua vida. O Senhor não está aqui hoje julgando ninguém. A Bíblia diz que o Senhor está aqui para salvar. No dia do juízo, aí ele virá como juiz, aí não tem salvação mais. Então hoje a porta do céu está como? Aberta para qualquer um de nós que quiser entrar. Seja qual for
a prática do pecado que ainda você carregava. Se você hoje quiser mudar, a porta do céu está aberta para você. E Cristo Jesus, Ele está pronto para te perdoar. Assim como Ele deu o exemplo daquela mulher que derramou lá as lágrimas no pé dele, enxugou com os cabelos. Ele disse: mulher, seus pecados estão perdoados. Vai em paz, vive a sua vida com Deus. Esquece o que passou e não se importe com a opinião dos outros, porque você encontrou a salvação. Você recebeu um presente de Deus. Tomara que você aqui nesta manhã também queira esse presente na sua vida. Amém?